Contemplando a liturgia de hoje, tanto a primeira como o Evangelho, a gente toca em algo que nos diferencia do Antigo e do Novo Testamento. Primeiro, o apóstolo Paulo faz essa exortação para ninguém receba a graça de Deus em vão. E depois vai destrinchando a leitura, a carta, e cobrando a eles uma postura de santidade no meio do povo. Não damos a ninguém nenhum motivo de escândalo para que o nosso ministério não seja desacreditado. É o que o Papa Leão XIV falava esses dias. A igreja precisa voltar a ser crível. Não exigimos uma santidade, mas pelo menos uma credibilidade naquilo que falamos, com uma vida reta, com uma vida evangélica, com uma vida pautada nos mandamentos. A coisa mais triste que tem é você ver uma pessoa que tem um cargo, uma cátedra, mas vive como um pagão. Desmente aquilo que prega com a boca, com a vida. Isso é terrível, isso é doloroso. Mas em tudo nos recomendamos como ministros de Deus, com muita paciência em tribulações. Por quê? Porque é na tribulação que você vê quem é sal e quem não é, quem é luz ou quem é treva. Na hora da tribulação, diferencia o homem de Deus do homem que ainda não tem fé. Quando bate um carro, quando vem uma doença, uma enfermidade pesada ali nele, da família, um desemprego. Quando a tribulação visita, você olha para aquela pessoa, qual que é o comportamento dela? Ela tem paciência de esperar em Deus? Ou ela já age na loucura? Desacreditando aquilo que no momento favorável, no momento da bênção e da prosperidade, ela anunciava. Depois ele vai falar em necessidades, em angústias, em açoites, em prisões, em tumultos, em fadigas, em insônias, em jejuns, em castidade, em compreensão, em longanimidade, em bondade no Espírito Santo, em amor sincero, em palavras verdadeiras no poder de Deus, em armas da justiça ofensivas e defensivas, em honra e desonra. Em honra, quando eu estou sendo honrado, mas também quando Deus permite a desonra. E ele permitiu isso com os discípulos. Ele permitiu a desonra com os seus santos. Quantos deles que amavam mais do que tudo nessa vida celebrar a Santa Missa e atender confissão e foram desonrados, foram proibidos em má ou boa fama. Uns já foram tidos como santos em vida. Você pega um Santo Antônio de Pádua mesmo, um São Francisco de Assis. Em vida as pessoas já o honravam como santos, antes deles morrer. Mas você pega uma Joana d'Arc que morre como herege. Você pega santos que foram tirados até da própria ordem que eles fundaram, que foram perseguidos ali. Você pega o São Bento mesmo. As pessoas pedem, ele que vivia uma vida isolada, de tanto encher o saco dele, ele vai para uma ordem, mas a hora que ele começa a colocar a ordem na linha, seus filhos espirituais ali não aguentam e armam ciladas para eles. Pega o São João da Cruz, que até bater nele bateram, cara. Então é isso que ele está falando. Considerados sedutores, sendo porém verazes. O que é isso? Mas a pessoa vai nesse lugar. Quantas vezes eu escuto isso daí, irmão? Mas fizeram uma lavagem cerebral na pessoa. Ela começou a ir na comunidade. Ela isso, ele aquilo. Nós somos considerados sedutores, nós que estamos dando a verdade. A verdade tem o poder de libertar. E quando a verdade ela liberta, a pessoa começa a mudar. Mas aqueles de olhar mundano olham para aquilo tudo e elas precisam encontrar uma arma de deboche, uma arma de ofensa, uma arma para que a pessoa pare da sua entrega. Então ela vai atacar a obra, ela vai atacar as lideranças da obra. Então nós somos considerados sedutores. Mas na verdade, irmão, quem faz isso é quem tem o poder de seduzir. Jeremias 20, versículo 7. Seduziste-me, Senhor, e eu deixei-me seduzir. O que vai acontecendo na alma, o apaixonamento da alma é feito por Deus. E ele vai dando aquilo que ele fala no início aqui. Não damos a ninguém nenhum motivo de escândalo para que o nosso ministério não seja desacreditado. Vida nova. Vida de santidade, não compactuar mais com o mundo,
Não dá mais brecha. Ah, mas isso não é pecado, Guilherme, mas isso vai desacreditar o meu chamado. Esse tipo de roupa, esse tipo de bebida, esse tipo de festa, esse tipo de amizade, esse tipo de postagem na internet vai desacreditar, vai minar, vai manchar não só o olhar das pessoas a mim, mas a quem eu sirvo, a obra que eu sirvo. Então eu vou estando mais atento, como desconhecidos, sendo porém bem conhecidos. Por que somos desconhecidos? Porque o mundo não nos conhece mais. O mundo, ele conhece quem está no mundo. Eu lembro quando eu comecei no grupo de jovens, eu olhava para aqueles jovens e eu não conhecia eles. Por quê? Porque eles não frequentavam os lugares que eu frequentava. Eu frequentava o pagode, eu frequentava o futebol, eu frequentava... E eles frequentavam a missa, o grupo de oração, os retiros. O meu final de semana era um, o final de semana deles era outro. Mas vamos colocar aí 20 anos depois de conversão, de luta por viver os mandamentos de Deus, eu já me torno desconhecido. Essa geração que veio já não me conhece mais. E é assim, é isso que o apóstolo está falando aqui, ó. O mundo nós somos desconhecidos, mas, meu irmão, no mundo espiritual, nós somos muito conhecidos. Por quê? Porque os anjos de Deus e os demônios nos conhecem. Os anjos caminham do nosso lado, os demônios querem nos derrubar a todo custo, parar o nosso testemunho de vida, o luzeiro que vai indo e vai iluminando por onde passa. Como moribundos, embora vivamos. Ah, o que é moribundo? Pessoa linda, desacreditada, que não tem vida. Então, como moribundos, por que moribundos? Porque a gente já não busca mais a alegria dessa terra. As coisas do mundo para nós, elas já não têm valor. Ah, uma camiseta de marca, um tênis de marca, um relógio. Meu irmão, isso daí para nós é esterco, cara. A roupa é só pra ter roupa. Já não é mais aquela é apego, né? Aquele negócio, um tênis da Nike, uma camiseta da moda. Isso daí para nós já caiu por terra faz muito tempo. Nós estamos vivendo, meu irmão. Vivendo procurando agradar o nosso Senhor em tudo e desapegando dessa terra. Como Jesus tratou essa terra. Como Jesus tratou os bens materiais, os bens terrenos. Quando queriam seguir ele falou: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você pode vir, mas o filho do homem, ele dorme, meu irmão, em qualquer canto aí. Ele não busca hotel, ele não busca luxo. Que triste, né? Olhar para isso e ver os nossos missionários de hoje, os nossos músicos de hoje, cheio de tanta frescura, cheio de tanta vaidade. Como castigados, mas não mortos. Por que castigados? Porque as pessoas olham pra gente, olham para o homem de Deus. Pô, mas esse cara não come isso, cara. Esse cara renunciou àquilo. Ele vive como castigado. Os prazeres da terra ele não toca. O cara faz jejum tal dia. O cara não come açúcar. Outro não dorme em cama, dorme no chão. Então vai olhando para tudo isso. E fala: rapaz, vocês são castigados, irmão. Vão viver. Parece que vocês estão mortos. É isso que ele está dizendo, como castigados, mas não mortos, como aflitos, mas sempre alegres. As pessoas olham: o cara não bebe, ele é infeliz, ele é triste, ele vive uma vida sem graça, sem alegria. Mas na verdade, meu irmão, nós estamos sempre alegres. Sexta-feira eu fui levar meu irmão em Londrina e fiquei na casa de um amigo meu enquanto ele jogava lá. Pediu carona. E aí nós sentamos numa cozinha, eu e o Fernando ali, ia conversando, eu falava: rapaz, o que você vê como a gente não precisa, né? Mas a pessoa tá num lugar luxuoso, num shopping, e ele não consegue ter alegria. Eu com ele ali conversando das coisas sagradas, 2 cadeiras, meu irmão, ali só, num lugar simples, mais um, e trazendo aquilo que estava tocando da vida dos santos, da busca com Deus pro outro. E ali, o desejo de amar a Deus ia brotando com mais força no nosso coração. Então a gente não precisa de muito. A gente precisa estar perto de gente de Deus, que vai nos alimentando, que vai tendo brilho no olhar ainda. E a alegria, ela vai vindo. Pois fomos lá comer uma janta maravilhosa, simples, mas
Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Quantas pessoas, meu irmão, de poder aquisitivo alto vem aqui na comunidade, aquelas caminhonetes, aqueles carros importados. Eu sou pobre aos olhos deles, mas eu tenho uma riqueza que eles não têm. E eu vou enriquecendo com a palavra, com a doutrina, com a imposição das mãos, com a oração de libertação, de encontro com Deus. Como quem nada possui, mas tendo tudo. Nada possui, mas nós temos tudo, não nos falta nada, porque Deus cuida dos seus filhos, meu irmão. Que palavra de fogo que é essa que o apóstolo Paulo anuncia? Eu sou apaixonado por essa palavra. E se ela ganhou um novo entendimento no teu coração também, comenta aí embaixo.